Olá, meus amigos, meus irmãos. Será que há um antídoto contra heresias? Será que eu consigo ficar incólume quanto à heresia, quanto aos ensinos errados? Esses dias eu estava no aeroporto de Viracopos, fui lá fazer uma entrega. Enquanto eu aguardava a mercadoria ser descarregada, eu estava lendo a palavra. E de repente, um rapaz me chamou a atenção. Eu vi que ele queria bater papo comigo. E aí iniciamos uma conversa. E aí, entre a nossa conversa, ele foi passando as informações da vida dele. E ele disse que conhece muito bem a palavra e que pertencia há muito tempo atrás a uma denominação. E aí ele disse que começou a examinar as escrituras e foi lendo. E ele falou que aconteceu algo com ele muito inusitado. Ele acabou saindo desta igreja. E aí ele ficou sem rumo, vamos dizer assim, né? Sem onde congregar. Porque quanto mais ele lia, mais ele se afastava. Aí eu disse para ele: amigo, aconteceu isso comigo também. Quanto mais eu examinei as escrituras, mais eu me saí do sistema religioso. Eu tentei algumas vezes ficar dentro de alguma denominação, mas quanto mais eu lia, menos eu conseguia ficar lá dentro. E como é, meu amigo, minha irmã, que nós conseguimos ficar fora disso, fora do sistema religioso? Que o sistema é muito forte e ele impregna a nossa alma, a nossa mente com ensinamentos errados. Mas será que existe uma maneira de nós nos mantermos firmes? E aí, certa vez, quando nós saímos da denominação, eu e minha esposa, aliás, ela nunca participou, ela se converteu diretamente, né, quando eu levei a palavra. E chega um momento da nossa vida que nós falamos: será que só nós estamos certos e o resto está errado? Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, nós temos a luz, temos a bússola que nos guia. Certa vez alguém já disse que se o povo lesse as escrituras, examinasse ela como deve ser, as igrejas iam ficar vazias, os templos iam ficar vazios. E o interessante é que os pastores, as lideranças, eles não gostam de ser questionados. Eles não gostam de ser contrariados quanto ao ensinamento deles, contrariando totalmente as escrituras, onde Paulo, certa vez, ele percebeu que os crentes, né, estavam procurando alguma coisa para ver se estava contraditório. E encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, né? E o apóstolo Paulo, diferentemente dessas lideranças que tem hoje, ele não criticou esses crentes, ele não ficou chateado, pelo contrário, essa narrativa ficou aqui para nós hoje. E esses crentes eram os crentes de Bereia, inclusive nós falamos crente bereano, e o apóstolo Paulo rasgou elogio para essa igreja, né? Essas pessoas de Bereia. Por que será? E nós vamos fazer a leitura aqui primeiramente no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, né? Hoje, se você começar a questionar alguma liderança dentro da igreja, ele já vai falar que você está endemoniado, vai falar que você está se desviando. Eu encontrei muito isso. E eles vão fazer de tudo para te deixar você de escanteio. Então eu quero fazer a leitura, meu amigo, minha irmã, meu irmão, para você entender o que eu estou dizendo. Que se você começar mesmo a praticar a palavra, ler as escrituras, você não vai ficar no sistema denominacionais, no sistema religioso. Primeiramente eu quero fazer a leitura no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, para você entender qual era a postura do apóstolo, diferentemente hoje desses homens de Deus, essas lideranças de Deus, né? Então nós vamos fazer a leitura. Você preste muita atenção. Diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica,
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Tá vendo, meus amigos, meus irmãos? O apóstolo Paulo elogiou aqueles que estavam... Opa, eu quero ver se é isso mesmo. Mas se fosse nos nossos dias atuais, os elogios seriam para quem? Para os de Tessalônica, porque eles aceitavam tudo quietinho. Seria para aqueles que não questionavam, não, tá certo. Se fosse as lideranças hoje, com certeza os elogios não ia ser para os de Bereia. Os Bereia ia ser criticado, ia ser perseguido, ia ser excomungado, né? Mas o apóstolo, como era um homem de Deus, um homem que sabia discernir as coisas, ele falou: vocês foram nobres, vocês são pessoas nobres, é isso mesmo que você tem que fazer. Certa vez lá ele escreveu uma carta para os Gálatas, que lá na Galácia a igreja de lá estava se desviando da verdade, estava se desviando completamente da verdade, e o apóstolo Paulo teve que mandar uma carta para eles, repreendendo eles, porque eles tinham começado de uma forma e estava terminando de outra forma, né? E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, falou para eles: olha, vocês têm começado pelo Espírito e estão acabando pela carne, né? Em outra parte ele disse que os crentes da Galácia, ele falou assim: olha, se nós mesmos, ou um anjo do céu, um anjo de luz aparecer aqui pregando um outro evangelho, o qual é diferente desses que você já recebeu, seja anátema, seja amaldiçoado, né? Então, se você, meu irmão, meu amigo, se você quer ter uma vida cristã sem o fermento, você tem que ir para as Escrituras. Olha o que diz aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 7, né? Maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Hoje está sendo pregado um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns de vós que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hoje o evangelho está transtornado. Mas aí ele dá um conselho: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Meus amigos, meus irmãos, chega alguém hoje: olha, eu tive uma nova direção, eu tive uma visão. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Qualquer revelação não pode contradizer as Escrituras. Por isso que aqui no Velho Testamento, né, nós vamos para o Velho Testamento, quero fazer a leitura em 1 Samuel, né? 1 Samuel, aliás, em Josué, o livro de Josué, nós vamos fazer a leitura para você ver a importância que é de nós termos o livro da lei, né? O livro da lei no nosso coração, porque sem o livro da lei, meus amigos, meus irmãos, nós vamos estar perdidos. E a palavra de Deus diz assim, capítulo 1 de Josué, capítulo 1, diz assim, ó, capítulo 1, versículo 8: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Hoje os celulares estão bem difundidos entre nós, e você não vê nenhuma pessoa sem celular, e quando você vê, todo momento ela está ali olhando as redes sociais, as fofocas. Por que não pega esse mesmo celular, abaixa a palavra, fala: eu vou ler esse texto aqui, ó, para mim ficar vigiando.
Toda hora eu vou dar uma lida nele para mim não esquecer que eu tenho que obedecer ele. Mas as pessoas vão para o WhatsApp, redes sociais, Facebook e outros mais, né? Mas não pega aquele texto para ficar meditando nele de dia e de noite. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o único antídoto contra a heresia, contra os falsos ensinamentos, é você ter o livro da lei, meditando nele dia e de noite. Por isso que eu quando tenho um tempo disponível no meu trabalho, eu estou lendo a palavra. Estou na minha casa, estou lendo a palavra e meditando. Então, esse é um conselho que nós estamos dando para você. É um conselho de Deus, que eu fiz a leitura aqui. Que você pode se manter sóbrio, sem os enganos que está tendo hoje, que vai aumentar cada vez mais. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo, dessa advertência, você meditasse sobre isso.